Josué, capítulo 7. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Versículo 13. Antes do Senhor entregar Jericó nas mãos dos israelitas, Josué foi muito claro ao dizer: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Josué, capítulo 6, versículo 18. Ou seja, o povo não poderia levar para si os despojos daquela cidade, além do que o Senhor ordenara para o seu tesouro, provavelmente pela idolatria e licenciosidade que ali existia. Porém Acã, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Confesso que ao ler o capítulo de hoje, fiquei muito triste pela situação. É difícil de aceitar que por causa do pecado de uma pessoa, todo o povo fosse prejudicado e toda uma família perecesse. São chocantes os versos que descrevem a condenação de Acã e de sua família. Mas não foi assim que o pecado entrou no mundo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Isto me leva a uma conclusão muito séria. As minhas escolhas têm consequências que não se restringem apenas a mim. Israel foi à luta e voltou derrotado por causa do pecado de Acã. Não pense que o que você faz de errado só tem consequências pessoais. Alguém que vende o seu corpo, por exemplo, pode pensar: faço do meu corpo o que eu quiser e isso é problema meu. Não é, filho, não é, filha. O problema é seu e da pessoa que engana o seu cônjuge. É seu e da pessoa que adquiriu de você uma doença venérea. É seu e do indivíduo que lhe pagou e deixou a família passar necessidade. Um pai ou uma mãe também podem pensar: o filho é meu e educo como quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, papai e mamãe. Não vivemos dentro de uma redoma, vivemos em sociedade. E nossas palavras e nossas ações influenciam em muito nossa família e todo o meio em que vivemos. Querer se eximir da responsabilidade foi o que fez Acã, a ponto de permitir que Deus mandasse convocar tribo por tribo, família por família e homem por homem, até finalmente chegar ao culpado. Se o Senhor simplesmente tivesse castigado sem que Acã confessasse, ou sem as provas de sua desobediência, colocaria em dúvida o seu julgamento justo. O mais triste de tudo é que Acã envolveu sua família naquela trama, trazendo ruína a toda a sua casa. Meus amados, precisamos atender à advertência do apóstolo Paulo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Deus ordenou mais uma vez que seus filhos se santificassem. Santificai-vos para amanhã. Deus dera a Acã um dia de prazo para se arrepender e confessar o seu pecado, mas ele não o fez. Permitiu que a desconfiança tomasse conta de todo o povo e não temeu o Deus que tudo vê. Deus é misericórdia. Ele nos oferece oportunidades de arrependimento e confissão, e Ele nos apela hoje. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O Senhor nos diz, como disse a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel havia pecado e violado a aliança do Senhor. Não adianta chorar e se lamentar quando você sabe o que é preciso fazer e não o faz. Tome agora a firme decisão que tomou Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo,
Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque por causa da sua obediência, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Pois a sua queda pode significar a queda da sua família. Vigiemos e oremos. Bom dia, alvos da misericórdia de Deus. Rosana Garcia Barros.